Olá, eu me chamo Leandro Belon, estou participando aqui do nosso congresso online de maternidade, é um prazer estar com vocês aqui neste congresso. Agradecer desde já a minha amiga Carol, idealizadora deste congresso, obrigado pelo convite para poder participar. Estamos aqui para falar um pouco sobre o direito das gestantes, quais são os direitos das gestantes. Muitos são os direitos das gestantes, muita gente vê aí no nosso dia a dia, no cotidiano, aquelas vagas para estacionamento nos supermercados, nos shopping centers, também a gente vê as vagas de gestante nos bancos, nos assentos dos bancos, nas filas também, aquelas especiais, as vagas especiais para gestantes. Então é rotineiro a gente ver essas questões, esses direitos das gestantes que são mais simples. Fazem parte, toda gestante sabe que tem direito a uma fila especial, a um atendimento especial, tem direito aos pré-natais, de graça, através do SUS, são 5 pré-natais de graças através do SUS. Mas eu queria abordar um pouco aqui com vocês, na realidade, a questão em 3 tópicos dos direitos das gestantes. O primeiro tópico na área do direito do trabalho, o segundo tópico na área do INSS, direito previdenciário, e o segundo falar um pouco do direito civil, os registros do nascituro, as questões de pensão alimentícia, como que isso funciona, até o direito também da gestante ter aí alguma ajuda do futuro pai em relação aos filhos. Então a gente está aqui nesse congresso para falar, bater um bate-papo, de uma linguagem um pouco simples, falar um pouco sobre esses direitos. Eu inicio o nosso congresso falando um pouco sobre a questão do trabalho, que é mais rotineiro, Eu tenho 11 anos já advogando, sou advogado na área civil e trabalhista, então eu, pela minha experiência, vejo que o que mais chama a atenção das mulheres gestantes é na área do trabalho e depois, posteriormente, na área também da Previdência, do INSS, então a gente vai destacar esses pontos. Bom, eu gostaria inicialmente de falar um pouco sobre a diferença sobre 3 itens que são básicos para a gente poder iniciar esse congresso, certo? São 3 itens: a licença maternidade, o salário maternidade e a estabilidade de gestante, tá? Eles são diferentes, tá? Não podemos confundi-los, ok? A licença maternidade, ela é o período que a empregada gestante fica afastada do trabalho, portanto, sem prestar serviços em virtude do nascimento do filho, ok? O outro é o salário maternidade. O salário maternidade, por sua vez, ele é um pagamento que faz jus à empregada durante a licença maternidade, sendo de responsabilidade do empregador o pagamento do período desta licença, ok? E por fim, a estabilidade gestante, que é um período compreendido desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, em que fica vedada a dispensa sem justa causa, e vale ressaltar que o patrão poderá demitir a empregada por justa causa, ok? Então eu quero começar a falar com vocês sobre essa estabilidade gestante, tá? A nossa lei trabalhista, CLT, ela diz que a gestante ela não pode ser demitida 5 meses após o parto, após o nascimento do seu filho, ok? Então ela não pode ser demitida sem justa causa, tá? Sem essa justa causa, não pode ser demitida sob pena do empregador, o patrão, vamos dizer assim, mais fácil no linguajar, ser condenado ao pagamento desse período, indenizado o pagamento desse período, caso a funcionária, a empregada gestante seja demitida, ok? Então esse é o primeiro item que a gente traz aqui em relação ao direito do trabalho, tá? O que é importante ressaltar as grávidas que estão trabalhando, que estão no trabalho. Quando souberem da sua gravidez, através dos exames, hoje os exames de maternidade são bem rápidos, bem práticos, Antigamente ele tinha um custo um pouco maior, hoje ele é um pouquinho mais baratinho, então são exames mais práticos hoje. A partir do momento que você venha a saber do seu estado de gravidez, importante é você avisar o seu empregador, tá? É muito importante isso, muito importante. Por que é muito importante?
para assegurar os dois lados. Primeiro, o seu lado, né? Informar o empregador da sua gravidez faz com que você, a partir dessa informação, tenha essa estabilidade, ok? É a partir da informação que, para os olhos da justiça, passa a valer essa estabilidade. Essa informação, gente, é muito importante que ela seja feita por escrito, tá? Então que você pegue ali uma folha de caderno que seja e coloque, olha, eu, fulana de tal, fiz exame de maternidade, constatei que estou grávida desde a data tal. Assina, entrega e pega um visto do seu empregador, né? Então isso é muito importante, você fazer essa comunicação por escrito e guardar esse documento, deixar uma cópia. Você pode até deixar uma cópia do seu exame com o seu patrão, né? Para que ele tenha acesso. E outra, pro lado também do empregador, pro lado do patrão, é muito bom, porque você avisando, ele pode se programar alguém para fazer a substituição do seu trabalho, naquele período em que você vai ficar na licença maternidade, né? Você vai ficar ausente do trabalho, você é um funcionário a menos, uma mão de obra a menos daquela empresa. Então é necessário para que a empresa se programe, para que ela faça essa programação para poder substituir você, substituir a sua ausência naquele período na empresa. Logicamente, se o seu cargo não tiver substituído, algumas empresas nem substituem, não é regra, isso não é regra, mas é o caso de haver. Então essa é a importância de você notificar. Eu falo sempre que é muito importante fazer essa notificação. Faça a notificação por escrito, que ela é muito, mas muito importante, gente, muito importante. Outro ponto em relação a questões trabalhistas, as questões de direito do trabalho, o empregador, o patrão, ele não pode exigir da mulher, né, um exame, do seu exame, admissionar um exame de gravidez, tá? Isso é proibido, é vetado por lei e pode até sofrer sanções, até como indenizações, se for o caso. Nem na admissão e nem na demissão, tá? Não é possível fazer na demissão ou a obrigação para poder saber se você está grávida ou não. Não é admitido isso por lei, esta questão, ok? Também outra coisa muito importante em relação à área do trabalho, em relação aos contratos de experiência, tá? Os contratos de experiência, eles têm um prazo determinado, né? A pessoa é contratada para aquela experiência, ela já tem um término, né? Teria a expectativa de um término. Se ela for bem no emprego, ela acaba sendo contratada em definitivo, ok? O que acontecia anteriormente no entendimento da Justiça do Trabalho em relação ao contrato de trabalho por experiência? Entendia-se que não havia estabilidade para essas gestantes que ficavam grávidas no período do contrato de experiência. Então a Justiça entendia desta forma. Esse entendimento mudou já faz uns 4 a 5 anos, houve uma mudança, existe uma súmula do TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, que a gente chama, e houve a mudança desta relação. E hoje entende-se que a mulher que fica grávida, que tem a sua gestação no contrato de trabalho, ela tem a estabilidade. Mas aí eu coloco 2 pontos importantes nessa questão do contrato de experiência. O primeiro é a data da concepção. O que é a data da concepção? A data da concepção é um entendimento jurídico de que houve a concepção da gravidez. Então, quando você vai lá fazer o seu exame de maternidade, vai sair no seu exame lá, todo exame hoje tem esses exames modernos, seja de sangue, seja outros, ultrassom e etc. Eles vão sair com a data da concepção. A data da concepção é a data para que a justiça entenda que ali você estava grávida. Então aquela data é o início da sua gestação e é a data considerada para a justiça. Então vou dar um exemplo. Uma mulher, por exemplo, que teve essa data da concepção antes de entrar no trabalho, antes de começar o seu trabalho, um contrato de experiência, ok? Essa data da concepção é 10 dias antes dela começar o seu trabalho de experiência. Dificilmente essa mulher, essa gestante, terá aquela estabilidade dos 5 anos, porque ela já estava grávida anteriormente ao contrato, mesmo que não saiba, né? A data da concepção é entendida daquela forma.
Algumas empresas elevam isso para não ter problemas judiciais e acabam contratando, mesmo no contrato de experiência. Outro item é a questão de você descobrir a sua gravidez após a saída do seu contrato de experiência. Então vamos supor que o seu contrato de experiência se encerrou, você havia uma suspeita da sua gravidez, você vai, depois de uma semana, 2 semanas que você saiu do seu trabalho, encerrou aquele contrato de experiência, você vai fazer um exame e descobre que estava grávida e a data da concepção estava dentro do período que você tinha um contrato de experiência. Aí você tem a questão da estabilidade, você vai ter direito à questão da estabilidade. Mas um adendo, ela não é indenizatória, não significa que a empresa tem que indenizar o período. Por quê? O que prevalece é a estabilidade do emprego, ok? É do emprego, não da indenização. Então, o que está protegido pela lei é o emprego. Então, o que seria recomendável a gestante nessa situação fazer? Ela tem que comunicar à empresa que ela trabalhava de que ela estava grávida. Novamente, eu reitero, por escrito, que faça isso por escrito, informe esta empresa de que, olha, eu estava grávida, não sabia que eu estava grávida, mas meu exame está aqui, minha data da concepção é em relação àquele período em que eu estava trabalhando e pela jurisprudência eu tenho direito à estabilidade e gostaria de voltar ao meu trabalho, né? E a empresa tem que conceder essa estabilidade, conceder o retorno da gestante para os seus serviços diante desta gravidez, tá? Então é muito importante também, novamente, como eu destaco, essa notificação da empresa por escrito desta questão da gravidez, tá? Então essa essa parte que a gente fala um pouco em relação à Justiça do Trabalho, né? Outras coisas muito importantes também da Justiça do Trabalho é que também não pode haver descriminalização em relação à gestante, né? Ela não pode ser discriminada por conta do seu estado de gravidez, porque em muitos casos a gestação ela vai se iniciar, a gestante vai ficar no trabalho até mais ou menos os seus 7 ou 8 meses, geralmente na regra é isso, pode pedir antes a licença maternidade, mas geralmente as mulheres conseguem ficar até o 7º mês, o 8º mês de gestação, deixando para ficar bem ao final, para poder ficar mais tempo da licença maternidade com o seu recém-nascido, com o seu filho, né? Então nesse período não pode haver descriminalização. Para alguns trabalhos, por exemplo, de mulheres que ficam em pé por muito tempo, a empresa tem que disponibilizar um banco, um período de um descanso, tem que fazer essa adaptação ao estado de gravidez da gestante. Então, muito importante que você cobre, essas gestantes que estão nessas empresas, cobre isso dos seus empregadores, essa possibilidade. Isso não significa dizer que o fato de você estar grávida que a gente pode fazer tudo, não é bem isso. Como eu ressaltei aqui, pode a grávida ser demitida por justa causa, ok? Então, há vários itens que permitem a demissão por justa causa, faltas sem explicação, muitas faltas sem explicação, a insubordinação é uma delas também. Então pode ocorrer que nesse período de gestação ocorra essas gravidades, essas faltas graves que justifiquem ao patrão, empregador, mandar embora por justa causa, ok? Tudo bem que a dispensa por justa causa, ela é de certa forma um pouco morosa, é difícil de ser provado, mas pode ocorrer. Então, assim, não pode se confundir o estado de gravidez com o fato de que não precisa se fazer mais nada na empresa, ou que eu não preciso mais cumprir com as minhas obrigações dentro da empresa. Não, a gestante apenas vai ter esses direitos, né, essas questões em relação à sua saúde, não trabalhar em lugares perigosos, não levantar pesos, né, permitir-se que fique mais tempo sentada do que em pé, né? Então essas são coisas assim que precisa ter aí um bom jogo de cintura nessa relação, tá? Gravidez de risco também, outro ponto importante a gente destacar na questão trabalhista. A gravidez de risco, às vezes ela é atestada
e há ali um semelhante a um auxílio-doença em que a mulher fica diante dos atestados do médico. Naquele período inicia-se um período de licença maternidade um pouco mais estendido por conta do risco da gravidez, dependendo das situações também é um modo que ocorra, mas tudo isso precisa de um atestado médico, precisa ser provado para que você possa fazer esse auxílio, né? Essa é a primeira parte que eu gostaria de falar com vocês em relação à justiça do trabalho, em relação aos direitos da gestante na esfera trabalhista. Bom, explicadas essas questões trabalhistas, agora eu gostaria de falar com vocês um pouco da questão da área previdenciária, da licença maternidade, né? Que é, sem sombra de dúvida, um dos maiores questionamentos e dúvidas das gestantes em relação a essas licenças, as licenças maternidades, né? Então, o que ocorre? Nós temos aí dois itens, e talvez o mais importante que a gente precisa inicialmente destacar nessa questão previdenciária. O primeiro passo é entender a questão de qualidade de segurado, qual que é a qualidade do segurado em relação ao INSS, ou que a gente também chama de período de graça, né? Primeiro, a gestante precisa estar inscrita nos quadros do INSS. E o que está escrito nos quadros do INSS? A gente tem um número, a gente chama de número de PIS, né? Ou NIT, dependendo de alguns lugares, mas é um número que a gente tem quando a gente tira uma carteira de trabalho, né? Normalmente quando você faz essa carteira de trabalho, você acaba recebendo esse NIT. E quando você tem o primeiro registro do seu trabalho, sua primeira carteira assinada, vamos dizer assim, né? O primeiro trabalho em carteira assinada, você passa a contribuir para o INSS através do seu trabalho, né? O trabalho, você recebe o seu salário é descontado numa questão relativa ao INSS, uma parte paga por você, outra parte paga pelo seu patrão, pelo seu empregador, e você passa a ser conhecido lá no INSS como um contribuinte do INSS ou um segurado do INSS, né? Então, a partir daí você tem essa qualidade de segurado. Então, para a gestante que trabalha, que já está trabalhando, está no mercado de trabalho, né? Ela tem a sua carteira de trabalho assinada, é mais simples, é mais prático, né? Porque o fato dela estar empregada, né? Ela dá essa qualidade de segurada já lá no INSS, ela vai ter essas contribuições, então na hora que ela ficar grávida, vai haver as comunicações, a comunicação por parte do empregador, do patrão, né? E também a comunicação, ela vai tirar a licença maternidade de modo muito prático, que pode ser de 120 dias a 180, dependendo do enquadramento da empresa junto ao INSS. Algumas empresas concedem apenas 120, outras até 180 dias. Existe essa intenção, depende muito do local, tá? Então, para quem está empregado, sempre é mais prático, mas para quem não está empregado, para quem está desempregado, nós temos uma grande dificuldade aí nessa questão. A primeira dificuldade que eu trago para vocês é a questão das mães muito novas, né? Mães adolescentes que nem têm a carteira de trabalho, nem tiraram a sua carteira de trabalho, ou mães que entram na fase adulta, né, na sua maioridade, nos 18, mas também não tiveram nenhum contato com o emprego, nem tiveram nenhuma contribuição. Para esses casos é um pouco mais complicado você receber o salário maternidade, né? O salário maternidade. Por quê? Porque você não é conhecida, você não está nos registros do INSS. Essas pessoas, essas mães, né, essas gestantes não estão nos registros do INSS, elas são desconhecidas para o INSS, não tem nenhuma contribuição para o INSS. Então, assim, elas ficam um pouco prejudicadas nessa hora para receber esse salário maternidade, né, o salário que é pago no caso pelo INSS para quem não tem emprego, para quem não está empregado, não há aquela divisão com o empregador, né? Então, o que é importante fazer, vamos supor, para essas pessoas? O que a gente aconselha? E também, aí já entrando na questão dos profissionais liberais, as gestantes que são mulheres profissionais liberais, mulheres de negócios que trabalham, já têm a sua rotina também não empregada, como nós advogados,
também não temos uma carteira de trabalho assinada, pagamos de modo autônomo o INSS. Então o importante é que o quê? Que toda mulher tenha pelo menos, no mínimo, 10 meses de contribuição. Seja elas do setor que trabalha, né, das mulheres que trabalham, já trabalharam, tem esses 10 meses aí contribuindo, como também as mulheres autônomas, mulheres que vão pagar desse modo facultativo, pagar pelo menos esses 10 meses para poder receber esse benefício, que a gente chama de período de graça, né? E não deixar de pelo menos contribuir 3 vezes com o INSS nos outros anos subsequentes. Então, se você contribuiu 10 ou contribuiu um ano seguido, no próximo ano pelo menos contribuir 3 vezes com o INSS para nunca perder o que a gente chama da qualidade segurada. Isso não só vale para gestantes, mas isso vale para todo cidadão brasileiro que acaba não sabendo desse direito, porque às vezes você pode entrar no auxílio doença, por exemplo, né? Se você perder a qualidade segurada, você não tem direito ao auxílio doença, ou até um auxílio também, a questão da aposentadoria por invalidez, né? Então essa é a importância de você estar sempre contribuindo com o INSS. Existem contribuições mínimas, depende para cada grau de trabalho, para cada pessoa que exerce determinado tipo de atividade. Então é sempre importante não se perder essa qualidade de segurado, se atentar a isso, pagar pelo menos por 10 meses a um ano e depois posteriormente fazer 3 contribuições nos anos seguintes, para que você não perca essa qualidade de segurado. Então, para as gestantes que têm a contribuição facultativa individual, tem que ter vai ter que atingir esses 10 meses, né, iniciais, para depois posteriormente manter, para que possa receber esse auxílio, ficando prejudicado aquelas, infelizmente, que não têm contribuição com o INSS. E aí surgem duas questões que são assim rotineiras para nós advogados, são perguntas rotineiras em relação ao INSS. A primeira se a pergunta mais ou menos assim, se eu peço demissão, estou grávida e eu peço demissão, eu tenho algum direito a salário e maternidade? Essa é uma pergunta constante, né, que as grávidas fazem, as mulheres gestantes fazem. Sim, tem sim, tá? Não é o fato de você pedir demissão, porque tem muita mulher que fica com medo, né? Essa pergunta surge por quê? Porque muita mulher tem medo, né? Às vezes ela não quer trabalhar mesmo, ela entende, fala, olha, estou grávida, não quero trabalhar, não me interessa, né? Às vezes tem um marido que dá um suporte, uma família que dá um suporte por trás, que até a criança tranquila, que tem uma gestação tranquila, sem problema nenhum com o emprego, e aí ela resolve pedir a demissão. Ela tem sim, por que ela vai ter? Porque ela já estava na qualidade, aquilo que eu falei, na qualidade segurada, que ela vinha pagando naquele período através do seu emprego, através com o seu emprego pagando o INSS, e ela vai ter sim essa qualidade. Então não tem esse receio de você pedir demissão e ficar com receio de receber aí o salário e maternidade pago pelo INSS. Tá? Então você vai ter direito sim ao salário e maternidade. Uma segunda pergunta que surge, essa bem interessante também, é aquelas gestantes que são demitidas por justa causa. Se eu fui demitida por justa causa no meu período da gestação, que seja, eu tenho algum direito, né? Eu tenho algum direito, somente quando é a gestação, né? Teria algum direito. Aí é um caso um pouco mais complicado, porque o INSS ele costuma negar esse tipo de pedido de aposentadoria, dizendo que como houve a justa causa, né? Houve a justa causa, a empregada gestante ela deu causa a essa demissão, então ela não teria direito ao auxílio maternidade. Porém, muitas gestantes vêm procurando a justiça e ganhando, e fazendo jurisprudência nos tribunais e conseguindo receber o salário maternidade, mesmo sendo dispensadas através de justa causa. E os tribunais têm confirmado essas decisões e têm dado. Então, para essas gestantes, é necessário fazer o pedido primeiro ao INSS, negando, procurar um advogado da sua confiança, para que você possa ingressar com esse pedido para rever e receber esse período que você teria direito ao auxílio maternidade, mesmo sendo demitida por justa causa. Então, esses são os itens interessantes para a gente destacar. Eu costumo dizer que é bem complicado para as mães que acabam
ficando gestantes sem contribuir com o INSS, e a sugestão sempre é que faça essas contribuições. Ficou grávida, descobriu que ficou grávida, iniciar essas contribuições, fazer essas contribuições para o INSS para poder ficar na qualidade de segurado, ok? Então essa parte é importante, a parte em relação do INSS que a gente tinha aqui para passar para vocês nesse nosso congresso, né, em relação ao direito das gestantes. Bom, e por fim, que na nossa última matéria desse nosso congresso sobre direito de gestante, falar um pouquinho sobre a parte civil, né? A parte civil em relação ao direito das gestantes. O primeiro tópico que eu queria trazer para vocês aqui é que hoje em dia, nenhuma criança sai sem um registro do pai, tá? Então é muito importante hoje, toda mulher que está grávida, ela vai entrando no trabalho de parto, o hospital já em seguida eles já pedem para a identificação de algum pai, e o registro da criança ele não sai sem que a mãe indique um pai. Pode ocorrer o simples fato de ser o pai, um casal tranquilo, sem nenhum problema, mas também diante das dificuldades que nós temos nos relacionamentos, faz parte, né, dos relacionamentos humanos, ocorrer da mãe não saber quem é o pai, né, ou não querer identificar o pai, mas ela tem essa obrigatoriedade. Identificando o pai, a mãe identificando o pai, vai para uma audiência, né, vai para a vara de família da comarca, no caso aqui onde eu estou falando, Dourados, Mato Grosso do Sul. Nós temos uma vara especializada da infância e adolescência, vai para essa vara, e ali o pai pode realmente confirmar o registro, assumir a sua paternidade, ou pode questioná-la, fazendo um exame de paternidade, um exame de DNA, o famoso exame de DNA, para verificar se realmente ele é pai ou não. Atestando que ele não é pai, a mãe tem a obrigatoriedade de indicar um novo pai, um novo nome. Então nunca haverá mais no Brasil um registro como era antigamente, um registro sem o nome do pai, não é mais possível. Isso por quê? Porque é o interesse do menor, o interesse do nascituro, ter o amparo da família, seja da mãe como o pai, e uma possibilidade de uma pensão alimentícia que seja, vou falar um pouquinho mais para frente, mas é um direito de se preservar essa questão de haver um pai, haver no núcleo familiar um pai. Antigamente não tinha esse registro, eu tenho alguns amigos que não têm registro do pai, antigamente não tinha mesmo, às vezes o registro do pai, fazia só o registro da mãe, né? Mas hoje não é mais permitido. Esse é um tópico. Outra coisa que surge muito na questão da área civil, que surge muito questionamento, advogo há 11 anos e sempre isso é questionável, é a possibilidade da pensão. Geralmente a gente faz a confusão, mas a pergunta sempre é essa: eu estou grávida, eu tenho direito a uma pensão alimentícia? Não tem direito à pensão alimentícia, porque a pensão alimentícia ela é para a criança, ela é para o menor, né? A pensão alimentícia é para o alimentado, né? É para aquela pessoa que vai receber aqueles alimentos. No caso de uma mulher estar grávida, ainda não há uma criança, ainda não há uma pessoa física, vamos dizer assim, no direito para ser alimentada. Mas ela pode sim receber uma ajuda, em especial com as despesas do período de gestação. Ela pode buscar a justiça para receber despesas com medicamentos, com exames, né, a ajudar, fazer com que o pai ou possível pai que seja ajude nessa questão. Então hoje os tribunais têm entendido isso, não é uma pensão alimentícia, não se trata de uma pensão, a gente chama mais de uma restituição material, indenizatória material, de direitos materiais, né, em relação a essa questão da gravidez, do período de gestação. Então hoje os tribunais têm entendido e têm dado realmente que as mulheres ou têm direito a alguma restituição desses valores gastos em relação ao pai ou possível pai, desses valores gastos, seja com exames, seja com medicamentos, seja com compra de berço, compra de fraldas, já prevendo o nascimento da criança, essas compras pré que envolvam toda a maternidade, envolvam toda a gestação. É possível que as mães acionem esses possíveis pais ou pais
na justiça e obtenham isso. Não confundam com pensão, não é o nome, não é uma pensão alimentícia, mas é uma obrigação de reparação civil ou de danos materiais, que a gente chama. Eu sei que soa um pouco estranho, mas é assim que funciona, para poder realmente ajudar as mães no período de gestação, né? Logicamente, posteriormente ao nascimento da criança, surge o direito à questão da pensão alimentícia mesmo, né? Vai ter esse direito à pensão alimentícia. Aí sim a pensão alimentícia é concedida ao filho, ao nascituro, né? Aquela criança que vai nascer, ela que vai ter o direito à pensão alimentícia, tá? Esse era um último ponto para a gente falar aqui nessa parte da esfera civil, né? Na questão do direito, né? Dos direitos da gestante. São muitos os direitos, tá? Hoje em dia a internet é vasta, com várias informações, né? Qualquer gestante pode buscar essas informações aí nas plataformas de busca na internet, né? São vários os itens, mas esses eram os tópicos que eu pelo menos gostaria de expor para vocês, que a gente trabalhou para este congresso, tá? De certa forma eu deixo sempre a dica, né? Procure sempre buscar a informação, e caso tenha dúvida, consulte um advogado da sua confiança, consulte um advogado que seja da sua confiança, que você se sente confiável, para poder saber do seu direito ou não, certo? Eu gostaria de agradecer, novamente eu sou o Leandro Belon, advogado, atuo nas áreas civis e trabalhistas. Agradeço pela participação neste congresso, obrigado mesmo, é sempre um prazer poder falar informações. Eu gosto muito de falar às pessoas, de tentar falar de um modo mais simples, uma linguagem mais prática. Já tive um programa de rádio onde eu tentava levar esses tipos de informação, era muito bacana na época, a gente conseguia levar bastante dessas informações. Então, assim, parabéns aos idealizadores do congresso, parabéns a Carol por essa idealização, levar a informação a quem precisa, de um modo mais simples, de um modo mais dinâmico. E que Deus abençoe a todas as futuras mamães, né, gestantes, para as quais dirigimos, futuras ou atuais, que sejam ou que já foram. Deus abençoe sempre. Eu acho que a gente tem que sempre priorizar as mães, o direito sempre tem que batalhar, os legisladores sempre tem que ver sempre o melhor caminho para que as mães possam ter uma gestação tranquila, né, saudável, com a cabeça em paz, para ter aí, gerar bons filhos e a gente seguir a linha do Criador, né? Deus abençoe a todos, muito obrigado, grande abraço, até mais.